Existe uma verdade incômoda que ninguém ousa pronunciar em voz alta. O homem que toda mulher diz querer publicamente, raramente é aquele que desperta seu desejo mais profundo e primitivo. Enquanto a sociedade prega a cartilha do homem sensível e compreensivo, a realidade revela algo completamente diferente. Você já se perguntou por que tantos caras legais terminam na friend zone, enquanto outros, aparentemente menos adequados, conseguem despertar uma atração magnética e inexplicável? A resposta está em um princípio que Maquiavel compreendeu há séculos. Existe uma diferença abissal entre aquilo que as pessoas dizem valorizar e aquilo que realmente as move. O filósofo florentino observou que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Esta observação transcende a política e se aplica diretamente às dinâmicas de atração. O que vemos socialmente aprovado nem sempre corresponde ao que sentimos visceralmente. Hoje, você descobrirá como se tornar o tipo de homem que desperta não apenas admiração intelectual, mas desejo genuíno. Aquele monstro controlado que representa força, mistério e desafio. Não estamos falando de manipulação destrutiva, mas de compreender e aplicar as leis naturais da atração humana que operam além das convenções sociais. O paradoxo da atração moderna. Por que o homem ideal não desperta desejo real? A sociedade moderna criou uma narrativa sobre o homem ideal que é fundamentalmente falha. Esse homem é descrito como completamente previsível, sempre disponível, eternamente compreensivo e incapaz de gerar qualquer tipo de tensão emocional. É o equivalente romântico do que Maquiavel chamaria de príncipe fraco, aquele que, tentando agradar a todos, acaba não inspirando respeito em ninguém. Maquiavel ensinou que é melhor ser temido do que amado, se não pudermos ser ambos. No contexto das relações, isso não significa ser cruel ou abusivo, mas compreender que o respeito precede o amor verdadeiro. O homem que nunca estabelece limites, que sempre cede, nunca demonstra sua própria força, pode até ser amado superficialmente, mas raramente é desejado profundamente. Pense nos líderes históricos que mais fascinaram as pessoas. Eles não eram necessariamente os mais bonzinhos. César, Napoleão, Churchill, todos possuíam uma qualidade magnética que vinha de sua capacidade de ser simultaneamente protetor e perigoso, previsível em seus valores, mas imprevisível em suas ações. O homem ideal moderno falha porque remove completamente o elemento de desafio da equação. Ele é como um livro aberto, interessante por alguns momentos, mas rapidamente esgotado. A atração genuína requer um elemento de mistério, de conquista, de incerteza controlada. Considere esta realidade. Quando uma mulher sabe exatamente como você reagirá em qualquer situação, quando ela tem certeza absoluta de que você sempre dirá sim, quando não existe nenhum risco emocional no relacionamento, o tédio é inevitável. Não porque ela seja superficial, mas porque a natureza humana é programada para valorizar aquilo que representa desafio e crescimento. O verdadeiro poder de atração vem da capacidade de ser simultaneamente seguro e imprevisível. Confiável em caráter, mas surpreendente em ação. É ser um homem que ela sabe que pode contar, mas que nunca consegue controlar completamente. Isso não significa ser instável ou não confiável. Significa ser sólido em seus princípios, mas flexível em suas estratégias. Significa ter profundidade suficiente para que ela continue descobrindo novas camadas de quem você é, mesmo depois de anos juntos. A próxima vez que você se pegar tentando ser o homem perfeito, que nunca incomoda, nunca desafia, nunca cria tensão, lembre-se, você pode estar sendo gentil, mas não está sendo magnético. A natureza dual do poder masculino, dominância versus brutalidade.
Existe uma confusão perigosa no mundo moderno entre força autêntica e agressividade destrutiva. Maquiavel compreendeu essa distinção quando observou que um líder eficaz deve ser uma raposa e um leão, astuto quando necessário, mas capaz de demonstrar poder quando a situação exige. No contexto da atração, essa dualidade se torna ainda mais refinada e crucial. A dominância verdadeira não nasce de gritos, ameaças ou comportamentos abusivos. Esses são sinais de fraqueza disfarçada de força. O equivalente a um rei inseguro que precisa constantemente lembrar seus súditos de sua autoridade. O homem verdadeiramente dominante controla primeiro a si mesmo, antes de influenciar qualquer outra pessoa. Pense em Júlio César durante as Guerras Gálicas. Sua autoridade não vinha de brutalidade desnecessária, mas de competência demonstrada e decisões estratégicas precisas. Quando ele cruzou o Rubicão, não foi um ato de agressão impulsiva, mas uma jogada calculada de alguém que compreendia perfeitamente as consequências de suas ações. No contexto romântico, essa dominância se manifesta de formas sutis, mas muito poderosas. É ser o homem que toma a iniciativa de planejar experiências memoráveis, que não tem medo de expressar suas convicções, mesmo que elas diverjam, que estabelece padrões elevados para si mesmo e naturalmente inspira outros a elevarem os seus. A dominância autêntica também inclui a capacidade sagrada de dizer não quando necessário. Maquiavel observou que quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer caminha mais depressa para a ruína do que para a preservação. Aplicando isso aos relacionamentos, o homem que sempre cede para evitar conflitos está, na verdade, criando as condições para a perda de respeito e atração. Considere essa situação. Ela sugere um plano que você genuinamente não considera interessante ou valioso. O homem fraco concorda para manter a paz, sacrificando sua autenticidade no altar da aprovação temporária. O homem forte expressa honestamente sua perspectiva e propõe uma alternativa que considera mais estimulante para ambos. Qual versão desperta mais respeito? Qual demonstra mais consideração real por ela e por você mesmo? A brutalidade, por outro lado, é sempre o refúgio dos fracos. É a tentativa desesperada de controlar através do medo, porque não se possui a competência para liderar através do respeito. O tirano pode conseguir submissão temporária, mas nunca inspirará admiração genuína ou desejo duradouro. Observe a diferença fundamental. O homem dominante cria segurança através da sua força controlada, enquanto o brutal cria medo através da instabilidade. Um protege, o outro ameaça. Um lidera, o outro intimida. Um inspira crescimento, o outro sufoca potencial. O poder verdadeiro é sempre exercido com responsabilidade e propósito. É criar um ambiente onde ela se sente segura para ser vulnerável. Não porque você é inofensivo, mas porque ela confia em sua força e em seu caráter. É como ser um leão que escolhe ser gentil. A gentileza tem significado precisamente porque a força está presente. Lembre-se, a força sem sabedoria é destruição, mas a sabedoria sem força é impotência. O homem magnético combina ambas. Ele possui a capacidade de ser formidável, mas escolhe exercer essa força com discernimento e propósito estratégico. Se você está reconhecendo como esses princípios podem transformar não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua presença masculina, deixe um comentário compartilhando qual insight mais impactou você até agora. E se este conteúdo está agregando valor real à sua jornada de desenvolvimento, considere se inscrever no canal. Temos muito mais estratégias maquiavélicas para explorar juntos. O jogo das máscaras. Quando mostrar vulnerabilidade e quando demonstrar controle. Maquiavel ensinou que um líder eficaz deve dominar a arte da adaptação estratégica, saber quando mostrar força e quando revelar humanidade. Nos relacionamentos, essa habilidade se torna ainda mais refinada e crucial. Não se trata de ser falso, mas de compreender que diferentes momentos exigem diferentes facetas de sua personalidade autêntica. A vulnerabilidade masculina, quando bem calibrada, é uma das ferramentas mais poderosas de conexão emocional que existem. Mas aqui está o segredo que poucos homens compreendem.
A vulnerabilidade só é magnética quando vem de uma posição de força estabelecida, não de fraqueza crônica. É a diferença entre um general experiente, que compartilha cicatrizes de suas batalhas, e um soldado inexperiente que constantemente reclama de seus medos. Considere como isso se manifesta na realidade. Quando você compartilha uma dificuldade pessoal ou um momento de incerteza, o contexto é absolutamente fundamental. Se você está constantemente se lamentando, buscando validação externa ou transferindo suas responsabilidades emocionais para ela, sua vulnerabilidade se torna um fardo pesado, não uma ponte de conexão genuína. Por outro lado, quando você ocasionalmente permite que ela veja suas lutas internas, mas sempre dentro do contexto de alguém que está ativamente trabalhando para superá-las, você cria intimidade real e duradoura. Você se torna humano sem deixar de ser forte, acessível, sem perder completamente o mistério que a intriga. O timing nesta dança estratégica é absolutamente crucial. Nos estágios iniciais de qualquer conexão, demonstrar competência e controle estabelece sua credibilidade como homem. É como construir uma fundação sólida de concreto antes de adicionar os detalhes arquitetônicos refinados. Uma vez que essa base está solidamente estabelecida, momentos cautelosamente selecionados de vulnerabilidade adicionam profundidade e autenticidade à estrutura. Pense em como Winston Churchill manejava essa dualidade magistralmente. Ele podia ser aberto sobre suas depressões negras e momentos de dúvida, mas sempre dentro do contexto inquestionável de sua determinação férrea em tempos de crise nacional. Essa combinação o tornava simultaneamente mais humano e, paradoxalmente, mais admirável e respeitável. Maquiavel observou com precisão que todos veem o que você parece ser. Poucos experimentam quem você realmente é. A arte refinada está em controlar essa revelação gradual estratégica. Você não deve ser um livro completamente aberto, nem um cofre eternamente lacrado. Você é um mistério fascinante que se revela inteligentemente, camada por camada, momento por momento. No contexto romântico específico, isso significa desenvolver a sabedoria de saber quando ser o rocha do inabalável em que ela pode se apoiar completamente e quando permitir que ela seja temporariamente sua fonte de força e apoio. É compreender profundamente que ela quer um parceiro equilibrado, não um projeto de caridade emocional, nem um robô desprovido de sentimentos humanos. A chave dourada está na reciprocidade emocional inteligente e estratégica. Quando ela compartilha algo profundamente pessoal, você pode responder com sua própria profundidade autêntica, mas sempre mantendo o equilíbrio delicado da dinâmica. Se ela está passando por um momento genuinamente difícil, você oferece força incondicional. Se você está enfrentando um desafio real, você pode aceitar graciosamente seu apoio sem transferir toda a responsabilidade emocional para seus ombros. Lembre-se desta verdade fundamental. A máscara estratégica não existe para esconder covardemente quem você é, mas para revelar quem você é no momento certo, da maneira certa e com o impacto máximo. É a diferença crucial entre mistério estratégico bem executado e desonestidade emocional destrutiva. A conquista através da imprevisibilidade. Como ser o desafio que ela não consegue decifrar? O princípio maquiavélico da imprevisibilidade controlada é talvez o mais mal compreendido e, simultaneamente, o mais devastadoramente poderoso no arsenal da atração masculina autêntica. Não estamos falando de instabilidade emocional ou comportamento errático que gera ansiedade, mas da arte refinada de manter elementos calculados de surpresa e desafio intelectual em sua personalidade. Maquiavel escreveu que a fortuna favorece os audazes e que aqueles que se adaptam às circunstâncias mutáveis prosperam onde outros fracassam. Interpretando isso para nosso contexto, os relacionamentos recompensam aqueles que não são completamente decifráveis, que mantêm um elemento constante de crescimento e descoberta em suas interações. A previsibilidade absoluta é o assassino silencioso e implacável da atração. Quando ela pode antecipar exatamente como você reagirá em qualquer situação concebível, quando suas conversas seguem sempre os mesmos padrões reconfortantes mas monótonos, quando seus encontros se tornam rotineiros e seguros demais,
o tédio se instala como uma névoa inevitável que sufoca o desejo. Mas atenção crítica. Imprevisibilidade jamais significa inconsistência em seus valores fundamentais ou princípios morais. Seus alicerces éticos devem ser sólidos como granito milenar. O que deve variar estrategicamente são suas abordagens, suas estratégias de execução, suas formas criativas de expressar esses valores inabaláveis. É ser absolutamente previsível em caráter, mas constantemente surpreendente em ação e método. Considere como Alexandre o Grande aplicava esse princípio em suas campanhas militares. Seus inimigos sabiam que ele era corajoso e determinado, isso era previsível, mas suas táticas de batalha eram constantemente inovadoras e inesperadas. Essa combinação de caráter sólido com estratégias surpreendentes o tornou praticamente invencível. No contexto prático dos relacionamentos, isso se manifesta de formas sutis, mas poderosas. Em vez de sempre escolher o mesmo tipo de restaurante seguro, você ocasionalmente sugere uma aventura culinária completamente diferente que desafia ambos. Em vez de sempre reagir da mesma forma previsível aos desafios cotidianos, você demonstra diferentes facetas da sua inteligência e criatividade. Em vez de sempre ser exclusivamente o cara compreensivo, você ocasionalmente revela seu lado mais competitivo, ambicioso ou aventureiro. A imprevisibilidade também se aplica fundamentalmente à sua disponibilidade emocional e física. O homem que está sempre disponível instantaneamente, que sempre responde imediatamente a qualquer comunicação, que nunca tem outros compromissos significativos ou interesses apaixonantes, remove completamente o elemento natural de conquista da relação. Não porque você deva jogar jogos manipulativos infantis, mas porque uma vida genuinamente rica e multifacetada naturalmente cria momentos orgânicos de distância e reaproximação. Pense nos líderes empresariais mais fascinantes da história moderna. Steve Jobs, por exemplo, era previsível em sua busca obsessiva pela excelência, mas constantemente surpreendia o mundo com inovações que ninguém antecipava. Essa combinação de consistência de propósito com criatividade de execução o tornava magnético tanto para colaboradores quanto para consumidores. No relacionamento específico, isso significa cultivar genuinamente múltiplos interesses apaixonantes, projetos pessoais significativos e aspectos diversos da sua personalidade. Significa construir uma vida suficientemente rica para que você sempre tenha algo fascinante para compartilhar, algo novo para explorar juntos, alguma dimensão sua que ela ainda não conhece completamente. A imprevisibilidade autêntica também inclui necessariamente a capacidade de crescer e evoluir constantemente. O homem que permanece exatamente o mesmo por anos pode ser reconfortantemente estável, mas raramente continua sendo genuinamente fascinante a longo prazo. Aquele que está constantemente se desenvolvendo, dominando novas habilidades, enfrentando desafios progressivamente maiores, mantém um elemento de descoberta perpétua na relação. Lembre-se dessa verdade estratégica. Você não quer ser um quebra-cabeça impossível de resolver, que gera frustração, mas sim um livro fascinante que sempre tem mais capítulos intrigantes para serem descobertos. A meta não é confundi-la desnecessariamente, mas mantê-la perpetuamente intrigada e engajada em conhecer todas as dimensões de quem você é hoje e de quem você está se tornando amanhã. O que você descobriu não são truques superficiais ou manipulações temporárias. São fundamentos atemporais de uma masculinidade magnética baseada na sabedoria mais profunda sobre a natureza humana e as dinâmicas reais do poder pessoal. Recapitulando as estratégias essenciais que podem transformar completamente sua presença. Primeiro, você compreendeu que existe uma diferença abissal entre o que a sociedade proclama ser atraente e o que realmente desperta desejo visceral. O homem ideal socialmente aprovado frequentemente carece do elemento fundamental de desafio necessário para manter a atração verdadeiramente viva e pulsante. Segundo, você dominou a natureza dual do poder masculino autêntico. Como ser genuinamente forte sem jamais ser brutal ou destrutivo. Sua força deve emanar de competência real e caráter sólido, nunca de intimidação barata ou manipulação manipulativa. Terceiro, você aprendeu a arte refinada de revelar diferentes facetas de sua personalidade no momento estrategicamente apropriado. Ser vulnerável quando isso criar conexão genuína.
Ser forte quando a situação exigir liderança, mas sempre mantendo o equilíbrio delicado entre autenticidade e mistério. Quarto, você descobriu como cultivar uma imprevisibilidade controlada que mantém elementos perpétuos de crescimento e descoberta em sua personalidade. Ser absolutamente consistente em valores fundamentais, mas constantemente surpreendente em ações e abordagens criativas. Estratégias práticas para implementar imediatamente em sua vida. Desenvolva múltiplas dimensões autênticas. Cultive genuinamente diferentes interesses, habilidades e aspectos de sua personalidade. Torne-se fascinante sendo genuinamente apaixonado por crescer e evoluir constantemente. Estabeleça padrões elevados e inquebrantáveis, para si mesmo e naturalmente para aqueles ao seu redor. Recuse-se a aceitar mediocridade em qualquer área significativa de sua existência. Domine a comunicação assertiva e estratégica. Expresse suas convicções e desejos com clareza cristalina, especialmente quando eles divergem das expectativas ou pressões externas. Construa e mantenha sua própria vida rica. Tenha objetivos ambiciosos, paixões genuínas e compromissos significativos que existem independentemente de qualquer relacionamento específico. Desenvolva competência real e demonstrável, em áreas que genuinamente importam para você e para o mundo. A confiança magnética sempre vem de habilidades e conquistas tangíveis, nunca de afirmações vazias. O monstro que toda mulher deseja secretamente não é um predador destrutivo ou um manipulador sem escrúpulos. É um homem que compreende profundamente e aplica conscientemente as leis naturais da atração humana. É alguém que combina magistralmente força com sabedoria, mistério com autenticidade, desafio constante com segurança inabalável. Maquiavel nos ensinou que quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer caminha mais rápido para a ruína do que para a preservação. Não cometa o erro fatal de negligenciar sua natureza masculina autêntica em favor de uma versão socialmente palatável, mas emocionalmente impotente de si mesmo. A transformação para se tornar este homem magnético não acontece magicamente da noite para o dia. Requer desenvolvimento disciplinado e constante, autorreflexão brutalmente honesta e a coragem moral de ser autenticamente você mesmo, mesmo que isso signifique ir deliberadamente contra expectativas sociais limitantes. O momento de começar é agora, não amanhã. Escolha hoje uma área específica para desenvolver intensamente, um padrão pessoal para elevar drasticamente, uma faceta de sua personalidade para explorar mais corajosamente. O mundo inteiro, e especialmente as pessoas que você genuinamente deseja atrair, estão ansiosamente esperando pela versão mais poderosa, autêntica e estrategicamente refinada de quem você tem o potencial de se tornar. A fortuna, como Maquiavel sabiamente observou, favorece os audazes. Seja audaz o suficiente para abraçar completamente sua natureza masculina autêntica e estratégica